Estamos de volta novamente e hoje no nosso terceiro vídeo, na nossa terceira aula, falando sobre carreira. Então estamos trabalhando na primeira semana DEP Desenvolvimento Pessoal e Profissional. E nessa primeira semana nós estamos trabalhando inserção e planejamento de carreira para o novo normal. Então, conforme nós já vimos o que é esse novo normal, e hoje nós vamos então falar sobre o assunto carreira. Bom, na aula 1 nós falamos sobre conhecimento, habilidade e atitude, a soma disso é competência. Na aula 2 fizemos análise do mercado atual e futuro, e aí definimos a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, muito importante para a tomada de decisão profissional de cada um de nós. Lembra que eu falei de que nós não separamos o pessoal do profissional, eles estão ali interligados. E é claro, hoje nós vamos falar sobre debates de cenários. O que são cenários? As probabilidades do que os indícios mostram do que pode acontecer. Então nós criamos determinados cenários. Bom, manter-se atualizado por intermédio dos meios de comunicação. É o único meio que eu consigo saber o que está acontecendo no mundo. Mas quais meios de comunicação? Não importa, aqueles que você usa. Olha, todo dia eu dou uma olhada nas notícias da UOL, bacana. Eu gosto de TV, bacana. Eu gosto de rádio, bacana. Eu faço leitura de revistas especializadas, bacana. Nós precisamos estar sintonizados com aquilo que está acontecendo no mundo. Por quê? Antigamente, o que acontecia no mundo não nos atingia diretamente ou tão rapidamente. E hoje, algo que acontece imediatamente do outro lado do mundo, nós já podemos sofrer uma ação devido àquela situação que tem causado. Por isso, essa importância. As mudanças podem influenciar a nossa carreira. Então não adianta imaginar ficar no seu ovo escondidinho achando que está tudo bem, porque não está. Algo que possa acontecer pode influenciar na sua carreira. E quando algo acontece na sua carreira, isso faz parte, independente do tempo que eu tenho de empresa, eu tenho que trabalhar cada dia como se fosse o último dia e estar me preparando para uma possível demissão. Porque o que acontece hoje com a maioria das pessoas? Elas sentem-se num momento confortável e aí elas param no tempo, não se capacitam e quando acabam sendo demitidos, vão para o mercado de trabalho, mas obsoletos, porque eles não se reciclaram enquanto estavam trabalhando. Então, hoje ainda mais com a tecnologia, nessa evolução que nós estamos, é necessário sempre estarmos fazendo o quê? Nos reciclando, porque todo dia há algo novo acontecendo, algo que vai impactar os processos dentro de uma empresa e automaticamente vai nos impactar. Bom, essa análise do mercado. Análise do mercado. Qual o comportamento do mercado de trabalho? Dá uma olhada hoje mesmo, né? Como que as pessoas estão? Desempregadas. Muitas pessoas estão desempregadas. E aí eu preciso entender por que essas pessoas estão desempregadas. Porque não há vagas de emprego ou porque essas pessoas não estão capacitadas. Ou a terceira hipótese, as pessoas podem estar desempregadas e não querer realmente trabalhar. A pessoa pode realmente, de repente, estar pensando em abrir o seu próprio negócio, ser um empreendedor. Não importa a situação, o importante é que nós possamos entender como que o mercado lá fora está. Se eu ficasse desempregado agora, o que eu tenho que as outras pessoas não têm? Eu preciso entender e eu preciso dar resposta a essa pergunta. As pessoas estão vivendo mais. Então, nós sabemos que as pessoas na última década, elas passaram, aumentou-se a quantidade de vida.
Ah, mas o que eu tenho com isso? Significa, e nós estamos vendo esse movimento crescente no mundo todo, do retorno das pessoas idosas para o mercado de trabalho. Então as empresas elas estão abrindo vagas voltadas somente para esse público. Se as pessoas vivem mais, trabalham mais. O que significa tudo isso? Significa que nós estamos no mercado de trabalho competitivo. Aumentou a competitividade do nosso mercado de trabalho. E eu tenho que me interessar por isso. Por quê? Porque eu posso fazer parte desse mercado de trabalho. O que nós devemos ser, então? Hoje, a sugestão para que você continue sendo empregável, ser flexível às mudanças, e essas mudanças elas são globais. O que é ser flexível? É aceitar essas mudanças, é aprender algo novo sempre que vem. É não ser resistente a essas mudanças, porque nós sabemos que muitas pessoas elas são resistentes e não resilientes às mudanças. E aí é claro que essas pessoas elas vão ter uma tendência de não fazer aquela reciclagem da qual eu falei e vão ficar parado no tempo. E parado no tempo significa que com o tempo você vai nós nos tornaremos uma peça de museu que tem o seu devido valor lá, só que ninguém quer levar para casa, porque está lá, fez parte daquele tempo. Saber a trabalhar com as modernas tecnologias. Eu preciso. Nossa, mas é tão difícil no começo. Precisa se capacitar, precisa aprender. Já pensou se estivéssemos trabalhando ainda na época da máquina de escrever? Que dureza! Já pensou se estivéssemos nos baseando hoje ainda somente nos computadores de mesa? O que seria? Ou somente nos notebooks? Porque hoje a maior parte das pessoas, estando de posse do seu celular, eles fazem qualquer trabalho. Porque o celular tem acesso a quase tudo que ele tem, se não tudo que ele tem no seu próprio computador, em seu local de trabalho. Então aquilo que era um meio de comunicação, hoje não é mais. É uma ferramenta de trabalho. E nós temos que aderir a essas tecnologias. Nós temos que aprender sobre essas tecnologias, aprender a manusear estas tecnologias. Ter foco e força de vontade, saber tudo isso, mas não fazer nada não adianta. Não adianta, você vai ficar perdido, você vai ficar parado. Eu preciso ter força de vontade para mudar, eu preciso ter força de vontade para aprender algo novo. Eu preciso aprender a reaprender, porque as coisas mudam muito rapidamente. Algo que você aprendeu há 6 meses atrás, pode ser que hoje já não tenha valor nenhum. Pode ser que perdeu a validade porque uma nova tecnologia, uma nova informação já veio a substituir aquela informação. Estabelecer uma rede de network é importantíssimo. Tem se tornado muito mais comum nos processos de recrutamento e seleção a questão da indicação. Então a empresa precisa contratar alguém e ela opta pela forma de recrutamento de que alguém indique outra pessoa, porque quem vai indicar uma pessoa que realmente está qualificada, uma pessoa que realmente é de confiança, e é isso que a empresa quer. Então ela não precisa fazer todo aquele processo de recrutamento e seleção gastando tempo e dinheiro da empresa, quando ela pode fazer o processo com pessoas, um grupo menor de pessoas que foram indicadas. O estabelecimento da vantagem estratégica. O que é vantagem estratégica? Aquilo que você tem e que o outro não tem. Qual é a sua vantagem estratégica perante as pessoas que trabalham junto com você na sua empresa? O que você tem que os seus colegas de trabalho não têm?
Então, só vai ser, e você só terá essa vantagem estratégica se você tiver algo. Olha, eu tenho uma especialização que ninguém tem. Isso é uma vantagem estratégica. Eu tenho uma habilidade que ninguém tem. Isso é uma vantagem estratégica. Então, eu preciso mostrar ao mercado de trabalho essas competências. Quais são as minhas competências? As pessoas precisam saber. Mas como? Como que eu vou dizer para as pessoas? Dizendo para a família, dizendo para os seus colegas próximos, dizendo para a comunidade, o grupo que você faz parte, seja o grupo de encontros, grupos religiosos, não importa. Deixe eles entender quais são suas competências no seu próprio local de trabalho. Fale para os seus colegas de trabalho aquilo que você sabe fazer. Isso é manter um networking, é uma rede de relacionamento. Mas qual a importância de manter essa rede de relacionamento? Simples. Pode ser que no dia de amanhã você esteja desempregado e será esta rede de relacionamento que vai conseguir uma vaga para você, que vai apontar, que vai indicar uma empresa, uma vaga que está em aberto para você, ou lá no processo de recrutamento vai indicar você, porque confia, sabe que você é a pessoa que tem as competências necessárias para executar as atividades daquele cargo. Ser o único que faz. Por isso eu tenho que fazer muito bem feito. Pense agora. Para aí e pense. O que eu faço que mais ninguém faz? Né? Se você tem algo que você faz que ninguém mais faz, perfeito, ótimo, você está no caminho certo. Agora, não adianta você fazer algo que ninguém faça e só você saber disso. Você tem que fazer com que as demais pessoas, elas também saibam disso. Porque senão não adianta, você não tem uma vantagem estratégica. E quando nós falamos dessa vantagem estratégica, essa vantagem ela tem que ser real. Todas as pessoas que você se relacionam precisam saber o que eu já falei. Então olha, eu sou um excelente cozinheiro. Bacana! As pessoas sabem que você é um excelente cozinheiro, mas o que é isso? É um hobby, né? Isso é um hobby, não adianta. Opa, fiquei desempregado, não consigo outro emprego. Quer saber de uma coisa? Eu vou abrir um delivery, eu vou começar a cozinhar, porque eu cozinho bem, e eu vou começar a vender. Agora, a sua rede de relacionamento sabe que você é um ótimo cozinheiro? Ou você vai começar a cozinhar e a divulgar do zero? Porque se você for começar a divulgar do zero, não estou dizendo que não vai dar certo. Mas você vai ter muito mais trabalho. Você vai ter que ter um investimento muito mais alto. E é isso que nós não queremos. Né? Porque se você está desempregado, você precisa de dinheiro rápido, urgente. Não dá para ficar esperando. Sustentada. Ou seja, quais são os pontos fortes para que você possa manter-se competitivo no mercado? Você sabe quais são os seus pontos fortes? Se eu pedisse para agora você fazer uma seleção, descrever no mínimo 5 pontos fortes, você conseguiria? Então é isso. Eu tenho que parar, eu tenho que sentar, eu tenho que saber quais são os meus pontos fortes. Ah, olha, é tão difícil falar sobre nós. Se você tem esse pensamento, é porque tem algo de errado. Precisamos mudar, precisamos rever, né? Não podemos ficar desse jeito. E duradoura, ou seja, tem que ficar por uma quantidade de tempo grande. Para isso, você tem que ser conhecido como especialista, como cara que só você sabe fazer isso. Olha, falou em cozinhar, falou em churrasco, é ele. Ninguém vai lembrar de outra pessoa, vai lembrar de você. Então, realmente, isso é muito importante. Não podemos deixar para depois. Ah, eu fiquei desempregado, mas eu trabalhava 10 anos na empresa e agora? O que fazer, né? Então, os 10 anos que você estava na empresa, você deveria estar se capacitando. Lembra que eu falei no início? Trabalhe hoje como se fosse o seu último dia na empresa. Porque aí você vai estar, sim, se capacitando. E, frente a essas competências sustentáveis, né? Então,
Eu fiz a relação de algumas e vamos verificar quais que você tem, né? Então, criatividade. Olha, eu sou uma pessoa criativa. Essas competências sustentáveis são as competências que as organizações estão valorizando hoje, tá? No processo de seleção, elas analisam essas competências. Lembra lá da aula 1 das hard, das soft skills? Então, aqui nós temos a maioria soft skills, né? Então, essas soft skills estão sendo valorizadas. Criatividade, né? Eu tenho criatividade, eu sou criativo no meu ambiente de trabalho? Então, eu preciso pensar. Iniciativa, eu sou um cara que tem iniciativa, eu não posso ver um problema que eu já vou lá, já vou ajudar, já vou dar ideia, eu faço as coisas acontecerem. Eu sou assim? Trabalho em equipes multidisciplinares, eu trabalho em qualquer departamento, eu consigo interligar entre todos os departamentos quando se é necessário. Eu tenho um relacionamento com todos os departamentos, né? Eu não sou uma ilha no meio da organização onde eu me relaciono somente com o meu departamento. Isso não pode acontecer. Administração de situações turbulentas. Eu tenho a capacidade, a paciência de analisar a situação e fazer com que possamos ter uma solução daquele problema existente de maneira que haja justiça na solução daquilo que está acontecendo. A resolução de conflitos. Então, eu tenho que saber trabalhar isso. E isso, né, a maioria aqui já refere-se a soft skills. Por isso que nós tanto falamos nas competências que as organizações valorizam. Foco em resultados. Eu tenho foco. Eu sou focado nos resultados. Olha, eu sou um parceiro da empresa. Um parceiro precisa fazer com que a empresa ganhe para que você ganhe também. Existe essa troca de objetivos entre você e a sua organização? Precisa existir. Liderança. Eu tenho essa facilidade de liderança. Eu já nasci com com essa competência de liderar. Não, eu não nasci, não tem problema. Então vamos desenvolver. Tem que ser feito algo para desenvolver essa liderança. Tenho ética, é o mínimo, né? Sou fácil de adaptar-me a determinadas situações, a determinados locais, a determinados departamentos, ou a mudança do chefe que teve da presidência, da direção, gerente, dentro da organização. Eu preciso. Lembra que falamos da mudança? É essa mudança da qual nós estamos tratando. Eu sou comprometido, né? Antigamente nós falávamos que os colaboradores tinham que vestir a camisa da empresa. Hoje nós não falamos mais em vestir a camisa da empresa. Esse termo já está em desuso há algum tempo. Hoje nós falamos de comprometimento. Está comprometido? Você está comprometido com a empresa? É isso que a empresa procura. Alguém que esteja comprometido. Alguém que acredite nela. Alguém que olhe para ela como parceira, para que possa fazer com que ela alcance os seus objetivos. E aí a empresa vai fazer com que você, colaborador, alcance o seu objetivo pessoal. Então, que é o objetivo de todo mundo no seu ambiente de trabalho. Autonomia, né? Desafios. Eu gosto de desafios. Quanto mais desafios eu tenho, muito mais eu trabalho. Então, você está nessa lógica dos desafios. Senso de auxílio ao próximo. Olha, o próximo não é o meu concorrente aqui dentro do meu departamento. Eu ajudo ele para que ele possa crescer, porque se ele cresce, o departamento cresce e eu tenho possibilidade de crescer também. Senso de auxílio ao próximo, harmonia entre a vida pessoal e profissional. Lembra que em determinado momento, lá atrás, na aula anterior eu falei sobre isso? Olha, cuidado, né? Vida pessoal, vida profissional. Então, a palavra, né, que pode definir é harmonia. Então é um equilíbrio entre os dois. Não tem como você ser feliz na vida pessoal e infeliz na profissional. Não tem como você ser feliz na profissional e infeliz na pessoal, porque elas estão
todo o tempo se cruzando. Elas estão ali se cruzando entre si. Porque você é a mesma pessoa. Não é uma pessoa separada que aperta a chavinha. Quando vai para a empresa, você deixa o seu eu na sua casa com a sua família e você inicia um novo eu lá na empresa. Isso não acontece. Bom, quais são os objetivos e estratégias, então, de atuação, né? E como estratégia, então, nós temos que saber algumas coisas. Primeiro, escolher o curso que fará para ampliar o seu conhecimento e as suas competências. Eu preciso me capacitar. Olha, eu vi ali uma pós-graduação e ela está em promoção. Eu vou fazer ela. Tá, ok. O quanto ela agrega para você? O quanto ela agrega no seu plano de carreira? Opa! Para que eu saiba que estará agregando, eu preciso ter um plano de carreira. Porque se eu não tenho um plano de carreira, tanto faz. Lembra lá do vídeo 1 de Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho leva a qualquer lugar. É só ir, não importa o que vai encontrar lá na frente. Então, atenção, quando você for fazer um curso, investir, e independente se você está investindo dinheiro ou não, porque tem algo muito mais precioso do que o dinheiro, que é o seu tempo, que você não consegue voltar atrás, tempo você não compra. Então, verifique se aquilo que você está fazendo vai desenvolver competências para um novo cargo, vai desenvolver competência para uma área que você queira mudar. Porque se não for, vai ser um conhecimento que vai ficar parado e às vezes perdido no limbo das suas competências, nas quais você não vai conseguir utilizar. Então, nós temos que pensar estrategicamente, né? Saber observar, estudar, aprender e aplicar. Ou seja, até mesmo no olhar, quando eu estou observando uma pessoa, eu estou aprendendo. Se eu estudo, conhecimento, eu estou aprendendo, né? Aprender e aplicar. Porque se você só está se tornando uma máquina de aquisição de conhecimento, mas não estiver aplicando esse conhecimento, não adianta. Para que vai servir esse conhecimento? Ter bom relacionamento e processo de comunicação. Network, que nós falamos lá atrás. Então eu preciso ter esse relacionamento e me comunicar com as pessoas. Me comunicar não é só comunicar-se com as pessoas que trabalham com você, né? Com as pessoas da comunidade em geral, com as pessoas de fora. Agora que nós temos, utilizando a internet, né, fazendo uso das mídias sociais, nós podemos ter um relacionamento, um network com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Nós podemos conhecer pessoas de vários países, nós podemos estarmos conectados com pessoas de vários estados do nosso país. Então não há mais barreira, não há mais desculpa, né? Basta utilizar aquilo que você tem de melhor. Você sabe trabalhar com diversidade, antagonismos e conflitos? Né? Nunca se falou tanto como essa última década sobre a diversidade. A empresa, no seu momento de contratação, ela está averiguando, porque a diversidade, saber lidar com a diversidade, é uma soft skill. E empresa nenhuma quer contratar uma pessoa que tem preconceito. Isso é coisa da década passada. Hoje isso não serve mais. Tem que ter um pensamento aberto, uma forma de olhar de maneira diferente, antagonismos, né? Para não criar os conflitos. Então, a empresa ela está olhando isso no processo de seleção para que ela não contrate para dentro, para que ela não traga para dentro da sua empresa um problema, porque ela vai ter que resolver. E mesmo a demissão é uma resolução que custa dinheiro para a organização. E para subir de cargo, para uma promoção, as empresas olham isso. Porque aquilo que você é lá no chão de fábrica, você vai ser na gerência. Não vai ser diferente.
E a empresa, ela se preocupa para que ela não venha a ter problemas. Saber pensar grande e decidir com foco. Ser generalista, ter foco na sua decisão. Saber que a decisão que você está tomando aqui hoje, ela vai influenciar lá na organização um ano depois. E isso é importante para a tomada de decisão. Saber identificar problemas e principalmente estruturar e apresentar soluções interessantes. É a resolução, é a pessoa saber fazer, é ter o diferencial, é ser flexível. Não adianta. De agora para frente, cada vez exige-se mais deste comportamento. E nós temos que usar diferentes estratégias, né? E quais as estratégias que nós podemos utilizar, já que nós estamos falando do nosso plano de carreira? Então você pode tomar a decisão de continuar na mesma empresa e na mesma função atual. Mas isso não está errado? Não! Se você está feliz exercendo uma determinada função e o seu sonho é aposentar-se fazendo aquilo, porque você ama aquilo que você faz, não tem problema nenhum, está certo. Só se atente às mudanças, às tecnologias que você pode inserir na sua função. Porque senão pode ter novas tecnologias que estão sendo utilizadas e que pessoas poderão ser contratadas para te substituir porque elas trabalham com as novas tecnologias e você não trabalha. E a empresa, ela precisa evoluir. E a evolução da empresa significa que você tem que evoluir. Você tem que aceitar e trabalhar com as novas tecnologias. Ou você pode escolher continuar na mesma empresa, mas se direcionar para uma função diferente. Eu quero uma promoção. Olha, eu estou trabalhando nesse departamento e eu quero subir de cargo, seja no próprio departamento ou não. Eu quero crescer nessa empresa, mas não nesse departamento. Eu quero trabalhar em outro departamento. Você já deixou o RH ciente disso? Você já deixou o seu chefe ciente disso? Você já deixou o chefe do departamento para onde você quer ir ciente disso? E você já fez a sua análise e verificou quais são os seus pontos fracos para a nova posição que você vai ter, e você já está se capacitando para poder ter as competências necessárias para ocupar aquele cargo? Então, olha quantas coisas que você precisa fazer assim que você tem o desejo de crescer, de ter uma promoção dentro da organização. Mudar de empresa, mas manter o seu foco na função atual. De repente você não está satisfeito com a organização. De repente você não está satisfeito com a situação pela qual você está passando, pelo seu chefe. Não importa. Não importa. Se você quer mudar de empresa, você tem que mudar sim. E também nós não podemos esquecer do mudar de empresa, bem como mudar de função atualmente exercida, o que pode representar a situação mais complexa, mas também a mais motivadora, pois é que mexe mais com a sua realidade. Então veja só, você quer mudar de empresa e mudar de função. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Claro que não. Agora, para que isso não seja impossível, você precisa estar capacitado antes. Enquanto você está na empresa A trabalhando, você tem que se capacitar, porque você quer ser contratado pela empresa B. Um cargo que ela tem lá e que ele exige competências diferentes. Então você tem que estar capacitado, porque senão não adianta. Você vai ficar perdendo tempo, patinando. Agora, esse estar capacitado, você tem que saber, né? É o que nós estamos trazendo aqui nessa semana. Então, por isso que eu estou frisando tanto das hard skills, das soft skills, né? E na última aula nós vamos falar das ferramentas, porque eu preciso ter ferramentas para fazer isso. Senão vai ficar somente no falação. Eu falo, você ouve, eu imagino que você entendeu, você finge que entendeu e continua tudo na mesma. Seu mundo sua vida profissional vai continuar a mesma coisa. E não é esse o intuito aqui. O intuito é desenvolvimento
tanto pessoal como profissional. Embora nós estamos falando só de carreira, mas está interligado uma coisa com a outra. Bom, eu vou deixar para que vocês possam assistir esse pequeno vídeo aqui e ele vai falar das 7 profissões do futuro. E prestem muita atenção, tá? Claro que hoje nós temos aí vídeos que falam das 10 principais, até 20, né? Das que já deixaram de existir, as outras que estão sendo substituídas. Olhem esse vídeo e vocês vão ver quantas informações importantes sobre essas mudanças e das quais, queira ou não, nós estamos fazendo parte. Não tem jeito, ok? De acordo com uma previsão da PwC, uma das maiores empresas prestadoras de serviços do mundo, só em 2017 eles movimentaram mais de 37 bilhões de dólares. Só nos Estados Unidos, pelos próximos 10 anos, 48% das profissões serão extintas e substituídas por máquinas. E isso é uma tendência para o mundo inteiro, porque o mundo está evoluindo, as empresas elas querem diminuir os custos e as máquinas estão aí para isso. Mas não se desespere, isso não significa que todo mundo vai ficar desempregado, caos total. Não, porque na mesma medida que essas profissões que a gente está acostumado a ver, as profissões mais operacionais e repetitivas, na mesma medida que essas profissões estão sumindo, novas profissões estão surgindo. E é isso que eu vou falar para você nesse vídeo. 7 profissões do futuro e como você pode começar em uma delas ainda hoje. E prestem muita atenção, porque a 7ª profissão vai ser a minha profissão, uma profissão que me permite trabalhar de onde e quando eu quiser. Eu posso trabalhar de casa, por exemplo, e que me paga muito bem. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui, eu não costumo fazer isso, mas eu vou colocar aqui os primeiros 3 meses de 2018. E só para você ter uma ideia, o março aqui tá diferente do janeiro e fevereiro, porque eu gravei esse vídeo antes de março terminar. Então, sem enrolação, preste muita atenção, vamos comigo, bora lá. A primeira profissão é meio óbvia porque são justamente os desenvolvedores de software. São as pessoas que criam os programas. Eles criam os programas que automatizam os processos. Então, como a internet está aumentando, a tecnologia está aumentando, esse tipo de profissão vai ser muito requisitada. No futuro já é e vai ser mais ainda. A segunda profissão são os engenheiros ambientais. Afinal de contas, a poluição está aumentando e o nosso planeta está sofrendo grandes impactos na medida que o mundo está avançando. Então, no futuro, as empresas vão precisar se adequar muito bem a isso e sim, eles vão precisar de muitos engenheiros ambientais. A terceira profissão já está muito famosa hoje em dia, que são os coaches. Eles são pessoas que ajudam outras pessoas a evoluírem em determinadas áreas de suas vidas, como por exemplo as carreiras e em relação à atividade física. É muito comum você ver hoje profissionais de educação física ajudando outras pessoas a terem uma saúde melhor, alcançar um corpo melhor, e isso vai estar muito em alta no futuro. A quarta profissão são professores online. Os cursos à distância, a educação à distância, estão crescendo muito no Brasil. Então, se você é professor, seja lá um professor de matemática, química, português, geografia, preste muita atenção nessa tendência das aulas online. E não é só esse tipo de professor que vai ter muito espaço no futuro. Qualquer pessoa que tenha alguma habilidade hoje em dia consegue criar um curso online e vender suas estratégias, suas formas de praticar algo, como por exemplo, como tocar violão. Você consegue vender isso online, muita gente vende isso online. Então, mesmo que você não seja um professor, você consegue gravar vídeos, gravar aulas ensinando para alguém como fazer algo e vender isso. E isso hoje em dia está muito, muito em alta no Brasil. Não só em formatos de videoaulas, como se fosse um Netflix, assim, mas como também e-books, que são PDFs que ensinam algo. Isso está muito em alta no Brasil e a tendência é que isso só aumente. A quinta profissão, eu acho que todo mundo já conhece, que são os criadores de conteúdo. São essas pessoas que postam conteúdo no Instagram, no Facebook, no YouTube, e elas vivem disso, porque elas atraem a atenção de muita gente, e onde tem gente tem dinheiro, então as empresas gostam de investir com ela para fazer publicidade, ou essas próprias pessoas prestam algum serviço, como por exemplo, se você é uma autoridade fitness, você pode fazer um coach com alguém através do e-mail, por Skype, isso é muito legal, ou elas às vezes também vendem seus próprios produtos, algum shake, algo do tipo assim. É muito comum você encontrar isso. E por mais que você ache que seja difícil conseguir ter sucesso fazendo isso, ainda tem muito, muito espaço no Brasil e isso ainda vai crescer muito. Pode ter certeza disso.
A sexta profissão são os especialistas em e-commerce. E-commerce são as lojas virtuais. A tendência é que as pessoas usem cada vez mais a internet e que lojas físicas, elas serão obrigadas a migrar para a internet também. Elas vão continuar tendo loja física, mas elas vão ter que fazer uma loja virtual. Hoje já existem milhares, talvez milhões de lojas virtuais. A tendência é que essas pessoas que são donos de negócios, que elas têm loja física, elas vão querer pagar alguém para que essa pessoa, esse alguém, crie a sua loja virtual e tome conta disso. Então, se você souber, se você entender bem de como criar um e-commerce, como criar um site, formas de pagamento, esse tipo de coisa, vai ter muita gente que tem dinheiro, porque serão donos de empresas, querendo pagar você para fazer esse trabalho para ela. E você pode, sei lá, cobrar mensalmente, e isso seria muito interessante. E a sétima profissão, assim como eu prometi, é a minha profissão. E essa profissão se chama afiliado. Eu sou um afiliado profissional, eu vivo disso. Lembra que eu falei, na quarta dica era sobre professor de educação à distância. E muita gente está criando cursos online que são muito bons, que ajudam as pessoas. Mas nem sempre essas pessoas sabem como vender esses cursos. E o que é que elas fazem? Existe um site que essas pessoas podem cadastrar esses produtos e escolher uma faixa de comissão. E, para sua surpresa e para sua felicidade, essa comissão geralmente é bem alta. Eu gosto de trabalhar sempre com produtos que me pagam metade do preço deles. Ou seja, se eu vender um produto, a pessoa vai me pagar metade do valor. E justamente porque você está vendendo o produto de outra pessoa, você não precisa ter o seu próprio produto, você não precisa se preocupar com estoque, você não precisa se preocupar com entrega do produto, porque é tudo digital. Quando alguém comprar, é só enviar um e-mail e o dono do produto é que cuida disso. Então, você consegue automatizar tudo, porque você você cria conteúdo e atrai as pessoas e tudo funciona de uma maneira automática. Você não precisa ter experiência para começar a fazer isso. Eu já vi literalmente milhares de pessoas começando do zero, do absoluto zero, sem saber nada sobre internet, sobre marketing, nem nada. Você não precisa saber nada disso, porque é muito simples. E eu não sei se você lembra, mas no começo do vídeo eu coloquei os meus resultados, e são resultados que eu acho que são bem satisfatórios, mas tem um cara que ele conseguiu fazer só em 4 meses 340 mil reais trabalhando dessa forma. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque ainda tem muito espaço para muita gente. Isso é muito legal porque muita gente nem sabe que isso existe ainda. Isso tá só começando, e eu acho que essa é uma das melhores horas que as pessoas vão ter para começar a fazer isso. Porque quem começar a fazer isso agora, daqui a 2, 3, 4 anos, vai estar na crista da onda e vai ser muito, muito legal. Bem, agora que vocês viram o vídeo, vocês viram ali, né, as dicas do palestrante que está falando sobre essas profissões. Leve em consideração, se preciso for, faça uma pesquisa de outras, né? A internet hoje está aí para isso. Faça uso dela e pesquise quais são essas profissões. Então veja bem, hoje você aprendeu sobre estratégias. Começamos falando de cenário geral, falando do mundo, a sua importância, falando das estratégias que você tem que ter, sobre a reciclagem que precisa acontecer, né? E no processo de mudança, você precisa estar preparado antecipadamente para mudar. Essa mudança que eu estou falando é a mudança de cargo, é a mudança de empresa, é uma promoção e tudo mais. Espero que você tire o máximo de proveito de todas essas informações. Faça uma reflexão sobre tudo que está sendo apontado aqui e traga para a sua vida profissional. Não deixe ela do jeito que está, simplesmente indo. Não. Você precisa olhar para frente e você precisa ter um determinado, criar, né, estipular em um determinado tempo onde você queira estar. Senão, passa-se o tempo e você continuará aonde você está. E isso não é bacana, ok? Eu vou ficando por aqui, até a nossa última aula, então, que nós vamos falar sobre as ferramentas e você não pode perder. Vou trazer algumas ferramentas, mas ao final do curso vou falar sobre várias ferramentas e você não pode perder de jeito nenhum, porque essas ferramentas vão lhe ajudar no planejamento e na confecção do seu plano de carreira. Um grande abraço e até a próxima!